Olá, a paz de Cristo seja com todos. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar. E a gente vai se alegrando à medida que vamos caminhando com Cristo e entendendo qual o nosso propósito de vida. Sou grata pelo Senhor, pela oportunidade de me unir a vocês para o conhecimento da Palavra de Deus e adoração ao Pai, aqui neste canal. Eu sou Dani Siqueira e estamos no Notícias do Reino, um espaço exclusivo para as coisas que vêm do coração do Deus vivo. Todos os nossos programas estão no YouTube, DS Produções Web. Curte, comente e compartilhe. Assim você pode ajudar a propagar a mensagem do Reino de Deus. Se você tem uma Bíblia esquecida em algum lugar de sua casa, é hora de tirar a poeira e abrir a sua Bíblia. Juntos vamos estudar a Palavra de Deus. Não deem pérolas aos porcos. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E a leitura bíblica fica por conta da Thalita. Não dê aos cães o que é santo, e jogue as pérolas diante do fogo, para que este não se pisem com os pés aqueles que botou-se não estraçalhem vocês. Para termos uma noção do valor de uma pérola e por que não devemos desperdiçá-la, vamos entender um pouco como acontece o seu processo de formação. O processo de formação de uma pérola acontece dentro de moluscos, como ostras, amenjoias e mexilhões. Os moluscos são animais aquáticos que possuem concha. A parte interior dessa concha é forrada com uma substância orgânica chamada madrepérola ou nácar. O processo de formação de uma pérola começa quando uma partícula estranha, um parasita ou um grão de areia entra no molusco. Como mecanismo de defesa, o molusco libera várias camadas de nácar para envolver o invasor. Com isso, isola o invasor pelas camadas de nácar. As pérolas são resultado do acúmulo de nácar. Nem todas as ostras produzem pérolas. Somente as ostras feridas liberam o nácar para a produção de pérolas. A cada 10.000 ostras, apenas uma produzirá uma pérola. Por isso, as pérolas naturais são as mais raras e valiosas. Como únicas pedras preciosas de origem biológica no planeta, as pérolas podem ser encontradas em diversas cores, tamanhos e formatos, e ter variados valores no mercado. Esse valor se diferencia também nas ostras da água doce, que são mais baratas do que as ostras da água salgada, que tem um valor mais elevado, podendo chegar a custar milhões de dólares. Tal é o seu valor. Fazendo um paralelo com o processo que ocorre dentro de nós, à medida em que o Espírito de Deus começa a liberar o seu nácar, o seu fruto, o amor, vai isolando completamente toda a impureza que tem entrado em contato com o interior do nosso coração. O coração toma o lugar da ostra. O nosso coração, protegido pelo nácar do Espírito de Deus, o amor, nos transforma em uma linda joia. É assim que o Senhor faz. O que veio para nos ferir, pelo amor do Espírito Santo, nos transformará em uma pedra preciosa. E cada um de nós tem o seu valor nas mãos de Deus. O coração que não recebe do nácar, do amor do Espírito de Deus, mas recebe ódio, inveja, amargura e mágoas, vai morrer. Mas o coração ferido, que recebe o que é liberado por Deus, se tornará em uma pérola nas mãos do Senhor. A pérola de grande valor. Assim também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E
tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. De tudo o que se possa desejar nesta vida, nada se compara ao momento que encontramos o nosso bem mais precioso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a pérola de grande valor, que na parábola anterior a essa, a parábola que está em Mateus 13:44, é também comparado a um tesouro escondido no campo, que o homem achou, tornou a esconder, para antes ir vender tudo o que tinha e comprar o campo onde estava escondido o tesouro. O campo é o reino dos céus. O tesouro escondido é o Senhor Jesus. Dessa forma, quem verdadeiramente encontrou essa pérola de grande valor, Jesus, tem o maior tesouro dentro de si, que se traduz na mensagem da palavra de Deus que anunciamos. O texto que começamos a mensagem de hoje, não lançar pérolas aos porcos, faz parte dos ensinamentos de Jesus proferidos no Sermão do Monte, as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, que são a maior coletânea de princípios de conduta moral para a nossa vida. Uma vez efetivados, norteiam toda uma forma de viver em conformidade com o reino de Deus. O Sermão do Monte está no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao 7. O Senhor Jesus, um pouco antes de falar da preciosidade das pérolas que não devem ser lançadas aos porcos, fala para não julgar o próximo, para tirar primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cio. Nesse ponto é que Jesus passa a dizer: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos. Sendo assim, com todo o amor, que é a grande marca do ministério de Jesus, ele está nos dizendo, nos mostrando que existem pessoas que, por mais que ouçam sobre o amor de Deus e o plano da salvação através de Jesus Cristo, e mesmo recebendo o bem de nossa parte, como filhos e filhas de Deus que somos, não irão se voltar para Deus e continuarão no caminho da perdição. Cães e porcos têm uma representação na Bíblia de impureza. A propósito, foram os cães que comeram a carne do corpo de Jezabel. E os porcos foi para onde Jesus mandou os espíritos impuros que saíram daqueles homens endemoniados. Então, pessoas que se recusam a serem santificadas através da pérola de grande valor, Jesus, e se fazem irreconciliáveis com Deus por não querer ouvir a palavra e ainda são um obstáculo para o anúncio da palavra pelos filhos e filhas do Senhor, os representantes do reino de Deus aqui na terra, não são dignos do tesouro do Evangelho e do reino de Deus. Tenha cuidado, você que se faz inimigo de Deus, com tanta resistência ao que é santo. Tudo tem limite. Diferentes maneiras de receber a palavra semeada. A palavra de Deus é uma semente que é lançada quando abrimos a nossa boca e falamos do amor de Deus, como estamos fazendo aqui. Também é uma semente lançada quando pelas nossas ações damos bom testemunho. Porém, como vimos, Jesus nos ensinou que existem pessoas que não receberão a palavra. Na parábola do semeador, que está em Mateus, Marcos e Lucas, o Senhor Jesus nos ensina lições importantes sobre as diferentes maneiras que as pessoas recebem a palavra de Deus. O Senhor Jesus distingue 4 tipos de pessoas e dentre elas apenas um tipo de pessoa vai receber, vai permanecer e vai dar fruto. As outras 3 igualmente ouvirão da palavra, mas por diferentes razões as sementes lançadas, que é a palavra de Deus, vai se perder. Em um tipo de pessoa, Satanás toma ou rouba deles logo a semente que foi lançada, porque esse não entende ou ele nem mesmo procura entender. Outro tipo de pessoa,
até se animam ao receber a palavra de Deus que foi anunciada, mas são superficiais e, ao surgirem as lutas e perseguições por causa da mensagem, desanimam. E o terceiro tipo de pessoa que não permanece são as que a palavra fica infrutífera devido às preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas longe do Senhor. O Senhor Jesus, ao ensinar essa parábola, diz que nesses três tipos de pessoas, essas três que não permanecem, neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curo. Enquanto na parábola do semeador se distingue quem é quem, ficando claro que da semente que foi lançada, uma encontrou um solo fértil, uma boa terra, e as outras não encontraram e não se converteram, portanto ficaram de fora, falando desse tempo de oportunidade para a conversão que estamos vivendo. Na parábola do trigo e do joio, que é outra parábola contada por Jesus, é diferente. A boa semente havia sido semeada pelo dono do campo, no coração, no campo do coração. Mas a palavra diz: enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quer dizer, num vacilo, o inimigo se infiltrou. E nesse caso, a ordem do dono do campo, que é o Senhor, é deixar que o trigo e o joio cresçam juntos até o momento da colheita, quando os ceifeiros irão colher o joio, amarrar e queimar, mas o trigo será colhido e guardado no celeiro do dono do campo. Dessa forma, então, para quem recebe a palavra anunciada e aguarda no solo do seu coração, tem um lugar de honra preparado pelo Senhor. Ide e pregai o Evangelho. E disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O mundo é mau, mas recebemos a ordem de ir e anunciar o Evangelho pelo mundo todo. Porém, Jesus nos diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quer dizer que não é para andar como bobinhos. Temos que ter cuidado. Cuidado com os cães, com aqueles que praticam o mal, que apesar do bem que você e eu fazemos, se não tivermos cuidado, podem nos estraçalhar, pois são falsos como o joio no meio do trigo. São maus de todo jeito. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ter cuidado com os porcos. O porco está relacionado à sujeira e impureza. Os demônios é que gostam de coisa suja e impura. E cabe a nós estarmos limpos em Jesus Cristo. Pregar o Evangelho, sim, e mandar para bem longe Satanás com toda a sujeira dele, dos que gostam de se misturar com coisas impuras, para que não nos pisem, apesar da nossa pureza, porque porco não gosta de água limpa. Está repreendido e amarrado toda espécie de demônio em nome de Jesus Cristo. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Então, somos verdadeiramente de Jesus Cristo. Portanto, não podemos ser maus, nem tampouco sujos ou influenciados por qualquer maldade ou sujeira. Jesus Cristo ressignificou as nossas feridas, tornando-nos as pedras preciosas dele e nas mãos dele, para que outros possam ser ajudados por nós e se tornem também limpos e pedras preciosas dele. É assim, irmãos. E agora vou passar para a Thalita.
A pérola é preciosa, porque é difícil de se tomar, não porém foi Jesus que nos tomou pedra preciosa nas mãos dele. Então, eis a pérola, somos a joia rara do Senhor, e ninguém pode tirar o nosso valor. Assim, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão o Deus. 5-8. Amém. Permaneçam comigo. Deus abençoe.